Olá, Deus existe? Será mesmo? Haverá em nossa sociedade, em nossa vida, uma janela maior, uma transcendência para algo que seja maior que o ser humano? E se Deus existe, onde Ele está? E onde está Deus diante do sofrimento humano? Diante do sofrimento de cada pessoa? E mais ainda, o que tudo isso tem a ver comigo? São muitas perguntas e não são fáceis de serem respondidas. E quem vai nos ajudar a responder a essas perguntas é o primeiro mandamento da lei de Deus, que foi dado a Moisés no Monte Sinai. Eu sou o professor Camilo de Leles e convido você a mergulhar nas enigmáticas e profundas palavras do primeiro mandamento da lei de Deus. O capítulo 20 do livro do Êxodo, na Bíblia, narra o primeiro mandamento, como sendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. É o mesmo mandamento que na versão católica, de forma sintética, vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas. A primeira provocação do mandamento da lei de Deus, ele quer que nós descubramos aquela voz que vai dentro do nosso interior. Aquela vozinha de Deus que está no nosso interior e que é tão profunda que muitas vezes nós não a escutamos. Porque este Deus se apresenta primeiro com o seu nome no Antigo Testamento: Eu sou Javé. Eu sou aquele que sou. Deus coloca de alguma forma a sua identidade, se apresenta à humanidade e vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus. Ele coloca a destinação na qual ele se encontra. Um Deus voltado para a criatura humana. E esse Deus que é para a criatura humana, o que ele fez? Porque ele se mostra como um Deus que faz, um Deus que opera ali na vida daquele povo. E ele faz justamente isso. Ele faz com que o povo saia do Egito e também deixe a casa da servidão, a casa da escravidão. Esse primeiro mandamento nos convida aqui também para que nós possamos rever e pensar na imagem que nós temos de Deus. Muitas vezes nós temos uma imagem de Deus que não corresponde à realidade. Talvez até uma imagem infantil de Deus. Porque quando éramos criança, nos ensinaram, ali em uma catequese, em uma escola dominical, nos ensinaram muitas questões sobre Deus que era próprio para a idade de criança. E como nós não fizemos uma reciclagem, como nós não crescemos na fé, no conhecimento de Deus, como crescemos intelectualmente e em outras áreas, nós ficamos muitas vezes com uma imagem imatura de Deus. E este é um grande desafio. A pessoa tem 30 anos, 40, 60 anos, mas a sua fé tem 8 anos. A sua visão de Deus é a visão de uma criança de 8 anos, de 10 anos. Muitas pessoas ainda carregam aquela imagem de que Deus castiga. Uma imagem de um Deus que mata. Um Deus que faz acepção de pessoas. Muitas vezes uma imagem de um Deus que é contra o corpo, que é contra o prazer, que é contra a felicidade. Até mesmo a imagem de um Deus tirano, que fica nos cobrando, um Deus que dá o troco, ou aquele Deus que muitas vezes fica ali
nos vigiando, olhando, como se estivesse anotando tudo o que fazemos de errado. Qual é a imagem que você tem de Deus? Pode ser que ela não corresponda à realidade. Pode ser que essa imagem seja um ídolo, ou seja, é uma caricatura, é uma imagem que se parece muito mais com os homens, com os seres humanos, do que com Deus. Então, o primeiro mandamento nos coloca de uma forma muito incisiva para que nós possamos fazer duas escolhas. A primeira, se nós acreditamos em Deus, não na imagem que nós temos dele. E a segunda perspectiva é a grande questão que nós precisamos resolver. Se nós queremos fazer parceria com Deus. O primeiro mandamento nos coloca nesta perspectiva de que Deus nos convida a uma parceria. E muito mais do que uma parceria. No primeiro mandamento, Deus nos convida a um casamento. Deus quer ser um com nós, junto de nós. Ele quer participar da nossa vida e naquelas dimensões mais profundas do nosso ser. Ele nos interpela para que nós possamos fazer uma aliança com Ele. E a aliança com Deus se dá de várias perspectivas. Mas todo mandamento, ele quer aliançar, ele quer se compromissar com o ser humano. Por essas palavras, Deus quer se aproximar e fazer uma grande aliança com o ser humano. E quando Deus se aproxima de Moisés, há 3.200 anos atrás, no Monte Sinai, e dá para ele as palavras dos 10 mandamentos, e agora em especial do primeiro mandamento, você talvez não tenha noção do que significa isso. Talvez você não tenha noção daquilo que aconteceu no Monte Sinai há 3.200 anos atrás. Preste atenção nisso. Tem um segredo aqui que pode muito lhe ajudar. Estou agora em um templo, porque o que eu vou falar agora é sagrado. Diz a Bíblia que Deus leva ao Monte Sinai Moisés para uma experiência e Moisés prepara pedras na qual Deus gravaria ali os seus 10 mandamentos. Mas veja bem, quando Deus dá os 10 mandamentos para Moisés no Monte Sinai, na verdade e neste momento, Deus grava não somente em pedras, mas grava em nossos corações os seus 10 mandamentos, as suas leis. Deus marca cada criatura humana de forma sutil, de forma profunda, com as suas leis, a qual Ele deseja a felicidade para todos nós. Quando Moisés desce com aquelas tábuas da lei, gravadas ali os mandamentos, aquilo é apenas um símbolo daquilo que Deus tinha feito dentro de cada ser humano. Ou seja, as tábuas dos mandamentos e também a sua Bíblia, com aquele texto do Decálogo dos 10 mandamentos, é um pálido sinal e aponta para algo mais profundo que Deus fez, que foi marcar cada ser humano com estes mandamentos. Assim nós nos tornamos tábuas vivas, nas quais Deus imprimiu ali a sua vontade mais profunda. E a vontade de Deus é esta, que nós cumpramos os seus mandamentos para que tenhamos vida, e vida em abundância. E o primeiro mandamento nos convida a sairmos do Egito, a sairmos de todo tipo de envolvimento que nos escraviza. Deus nos convida pelo primeiro mandamento
a alargarmos o nosso coração para que possamos ver com mais largueza a vida e os seus próprios mandamentos. A palavra Egito tem o sentido aí daquilo que nos estreita. Com esse primeiro mandamento, Deus nos convida a deixar o nosso modo estreito de ver a vida, de ver as pessoas, de ver a nós mesmos. Uma pessoa que tem falta de autoestima, ela está com uma visão estreita demais de si mesma. E tudo aquilo que é estreito demais nos coloca na servidão, nos coloca na escravidão. É assim que muitas vezes nós estamos a serviço da imagem que os outros têm de nós, nós estamos a serviço de muitas situações que são colocadas pela sociedade, estamos muitas vezes a serviço de muita coisa que não nos faz feliz. Estamos na servidão. E o primeiro mandamento, quando diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair, não que te faz, que te fez. Ou seja, como essa lei está gravada em nosso coração, está gravada em nosso interior, na medida que eu começo a cumprir este mandamento, essa minha ação, esse meu exercício de viver esse mandamento, ele vai redescobrindo, ele vai revelando este mandamento que já se encontra no mais profundo da minha pessoa. Esse mandamento nos provoca a um exercício para que escutemos a voz de Deus que está dentro de nós. Você precisa escutar essa voz de Deus. Esse primeiro mandamento é ele que abre todos os outros. E essa voz que você tem que ter, essa certeza de que Deus existe e de que Ele quer fazer uma parceria, um casamento com você, isso tem que impregnar todo o seu ser. Você precisa descobrir esta interioridade. É a história do menino que está soltando a pipa e ele dá corda, e chega um momento que ele nem enxerga mais a pipa e alguém pergunta, mas como que você sabe que a pipa está lá? Porque você não a enxerga mais. E ele diz, eu sinto pelo puxão da linha. Aquele puxão me diz lá dentro, embora todo mundo à volta dele não esteja vendo também, e talvez não acredite, mas aquele puxão dá convicção para aquele menino de que a pipa está lá, continua lá, mesmo que ele não veja. O primeiro mandamento nos convida a abandonar aquele desejo de querer ver Deus, de querer tocar Deus e descobrir Deus dentro do seu interior. Você tem que sentir o puxão, mesmo que todo mundo não acredite, mas no fundo a questão é entre você e Deus. Você não tem que justificar para os outros a sua crença, mas você tem que ter aquela certeza de que a vozinha de Deus está falando no profundo do seu coração. Eu sou teu Deus, eu sou contigo, eu te tiro do Egito, de toda forma estreita de ver, eu tiro você de toda a escravidão, eu te quero livre. Essa é a verdade sobre o primeiro mandamento, no qual Deus te convida a aliançar com Ele de uma forma profunda. Essa é a dimensão mais sagrada da vida humana. Dar-se conta de que Deus é comigo e não num lugar distante, mas bem no profundo do meu ser. E a partir deste profundo, Ele me liberta. O primeiro mandamento da lei de Deus, em hebraico, diz literalmente, eu sou aquele que é e sempre será, o teu Deus, aquele que pode te tirar da tua escravidão e do teu modo estreito de ver as coisas. Sintetizando, o mandamento
primeiro da lei de Deus vai dizer: eu sou teu para que sejas livres.